Então, começo a gravação do nosso encontro, que vai debater o direito de família em alguma perspectiva histórica. Eu falava há pouco para os colegas que no direito e na vida social, me parece, as coisas não se desenvolvem de uma hora para outra. O direito e a sociedade vai se desenvolvendo paulatinamente, aos poucos. Então, na minha visão, não surpreende que grande parte do espírito, digamos assim, dos artigos do Código Civil de 1916 ainda possam estar presentes dentro da vida de algumas famílias, dentro da vida de algumas instituições e mesmo dentro do direito. Vamos lá. Inicialmente, eu queria destacar, junto com vocês, o artigo 229 e o artigo 380 do Código Civil de 1916. Esses dois artigos, eles são simbólicos de uma visão que, segundo os autores do direito de família brasileiro, apontam como uma visão de uma família matrimonializada e de uma família em que o papel do homem prepondera em relação ao da mulher. Então, o Instituto do Pátrio Poder, que vocês observam no artigo 380, Pater Potestas, Instituto do Pátrio Poder. O Instituto do Casamento eram extremamente valiosos no direito de família do Código de 1916. Artigo 229. Criando a família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos. Então, nós temos uma noção que, para os olhos do jurista de 2023, é ultrapassada. Qual é essa visão? De que haveria uma família conforme o direito, seria a família legítima, que mereceria proteção do direito, e uma outra família que a gente pode chamar como ilegítima, que nem merecia ser chamada de família, porque contrariava as expectativas que o direito depositava nas pessoas. O direito identificava um critério muito simples para apontar onde haveria uma família digna de proteção. Esse critério era o casamento. Então, os filhos cresciam no seio de uma família, em algum momento esses filhos desejavam casar e, através do casamento, constituíam uma outra família que era chamada de legítima e que contava com toda a proteção do sistema jurídico. O direito do Código Civil 16 se mostrava discriminatório em relação a outros modelos que hoje nós conhecemos de família. Esses outros modelos não mereciam na época a proteção com base no Código Civil. Então, eu costumo dizer aos colegas que havia um critério bem claro no Código Civil 16. Você mostrava uma certidão de casamento, você tinha uma família legítima. Se você não conseguisse mostrar uma certidão de casamento, você não demonstrava perante o direito a existência de uma família. E o Instituto do Pátrio Poder estipulava que o homem teria melhores condições para deliberar quanto aos destinos de cada família. Ele teria uma capacidade superior à da mulher. Portanto, durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família. E na falta do marido, ou no impedimento seu, aí que a mulher estaria autorizada pelo direito para deliberar sobre assuntos de interesse de cada uma das famílias. Qualquer um de vocês poderia me perguntar, mas na prática, o que representava esse pátrio poder? Quais eram as competências que se esperava do marido, que se esperava do homem? O que ele precisava exercer? Então, por exemplo, numa sociedade de 1916 que era agrária no Brasil, agrária, a propriedade rural, os negócios do campo, pecuária, agricultura,
eram chefiadas, de regra, pelos homens. O homem competia, na qualidade de marido, representar perante o direito a família, representação legal da família, a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, que ao marido competir administrar em virtude do regime matrimonial adotado ou de pacto antenupcial. A regra, colegas, até 1977 no Brasil, a regra até 1977 era que as pessoas casavam pelo regime da comunhão universal de bens. De sorte que os bens anteriores ao casamento de Joaquim e Mariana, eles eram os bens comuns daquele casal, administrado pelos maridos. Com certeza, mais de 95% dos casamentos até o ano de 1977 ocorriam pelo regime da comunhão universal. A partir de 1977, o Brasil alterou a sua regra geral para o regime da comunhão parcial de bens. E hoje a imensa maioria dos casamentos ocorre pela comunhão parcial de bens. Talvez, daqui a uns anos, as novas gerações prefiram outro regime de bens, que a gente vai estudar no curso do semestre. Isso já é uma tendência nos países mais envolvidos, que é o regime da separação de bens. Mas não vamos antecipar essa matéria agora. Avanço. O chefe da sociedade conjugal, leia-se o marido, fixa e muda o domicílio da família. Acho que os ares da capital estão fazendo mal para a minha família. Vamos morar em Alegrete. Acho que os ares de Itaqui estão fazendo mal para a minha família. Vamos morar em Passo Fundo. Gostaria de estudar medicina. Quero me mudar com a minha família para a capital. Era o marido que escolhia o domicílio da família. Bem como era o marido que autorizava ou não o exercício da profissão por parte da mulher. Inacreditavelmente para alguns de vocês, narram nos livros que o fato da mulher trabalhar era motivo de vergonha para muitos maridos. Maridos, por exemplo, alegavam que se a mulher trabalhasse, a sociedade poderia pensar que ele não teria condições de sustentá-la. E seria uma grande desonra para um homem, no Código de 1916, não conseguir sustentar a própria família. Isso é uma matéria super, super delicada. E ainda hoje a gente vê pessoas, às vezes, até deprimidas, quando diante, por exemplo, de uma crise econômica, não conseguem o sustento da sua própria família. Então, essa é uma situação que, de alguma maneira, perdura. O que, felizmente, mudou é que, tal como o homem, a mulher pode exercer livremente a sua profissão para se realizar, sem dar grandes satisfações a outras pessoas, conforme texto da Constituição Federal, que garante essa liberdade de profissão, garante a liberdade de profissão para todas as pessoas. Mas essa é uma ideia que a mulher vai livremente atuar no mercado de trabalho, do ponto de vista jurídico, é muito mais recente. Não estamos mais falando da ideia do Código de 1916. E ainda nessa lembrança, o marido deveria prover a mantença da família. Então, era dele a responsabilidade por subsidiar, por custear, com os frutos do seu trabalho, as necessidades de sua família. Isso talvez explique, ou talvez seja explicado, a relação que o homem tem com o patrimônio. Muitas famílias ainda hoje no Brasil delegam as tarefas de administração patrimonial, vírgula, contra a vontade de muitas mulheres, fecha vírgula, aos maridos, que conhecem com detalhes o patrimônio do casal e, a partir desse patrimônio do casal, administram a vida e conseguem, muitas vezes, a riqueza, as rendas para suprir as necessidades da família. Mas, felizmente, comparado em 1916 com 2023, a situação também já vem se alterando. O IBGE mostra que existem
milhões de famílias chefiadas por mulheres e outros milhões de famílias em que homens e mulheres, de uma maneira mais livre, acordam sobre a sua relação com o patrimônio. Isso deixou de ser apenas, em algumas famílias, responsabilidade do homem. Isso é combinado entre as pessoas. Avanço. Trago um primeiro caso do STF. No Moodle e na minha conta do YouTube, eu fiz um vídeo rápido comentando essa decisão de 1950. 1950. Leiam com atenção essa ementa enquanto eu narro o caso concreto. Uma senhora, ela era bibliotecária, servidora pública. Ela tinha os seus vencimentos e ela era feliz exercendo a sua profissão na década de 40 no Brasil. Só que essa senhora, ela se apaixona por um diplomata. E, na época, havia um decreto-lei de 46, estipulando que a esposa de um diplomata, a pessoa que se apaixonasse por um diplomata ao casar, ela deveria sair do serviço público. Ela não poderia ser, ao mesmo tempo, servidora pública e esposa de um diplomata. E ela ingressa na justiça e vai até o Supremo Tribunal Federal, em 1950, dizendo: eu quero casar, eu quero ser feliz junto com minha paixão, esse diplomata, mas eu quero também ser feliz no trabalho, eu quero ser bibliotecária, eu passei num concurso público. E o que responde o Supremo Tribunal Federal? Responde: a lei não proíbe o casamento, mas estabelece que, uma vez realizado, a funcionária terá de exonerar-se para poder acompanhar o marido ao estrangeiro. Longe, pois, de atentar contra a família, a lei procura fortalecê-la, concorrendo para que a mulher possa assumir pelo casamento, além dos apelidos do marido, a condição de sua companheira consorte e auxiliar nos encargos da família. Para vocês também refletirem numa perspectiva mais interdisciplinar, última frase: desnecessidade de processo administrativo. Nem processo administrativo precisava, muito menos judicial, para a demissão. Hoje em dia, provavelmente, os colegas do processo civil interpretariam aqui uma violação ao princípio do contraditório e eu não digo nem ampla defesa, eu digo mínima defesa, porque não tem nem processo administrativo para a sua demissão. Então, 1950, o Supremo Tribunal Federal afirmando: a mulher podia ser esposa de diplomata ou servidora pública. Ao mesmo tempo, para a proteção da família, segundo a ementa, não poderia se aceitar conciliação do trabalho e do casamento nessa situação. Avanço. Apresentei antes os direitos do homem. E as mulheres, no Código Civil 16? No Código Civil 16, a mulher assumiria pelo casamento, com os apelidos do marido, a condição de sua companheira, consorte auxiliar dos encargos de família. Para vocês pensarem, nós temos um hábito no Brasil e que, em geral, quando há casamento, em geral, os noivos optam: permaneço com o meu nome de solteiro, perfeito, ou a noiva, a mulher, recebe o sobrenome da família do marido. É raro que eu saiba que o marido no Brasil case e ele receba o sobrenome da mulher. Acredito que vocês vão concordar que, se a Constituição Federal afirma que todos são iguais perante a lei, se minha esposa pode receber o meu sobrenome, eu também poderia receber o dela. É isso que a doutrina majoritária hoje, em 2023, fala. E algumas doutrinadoras e doutrinadores, como a professora Maria Berenice Dias, para que vocês reflitam, dizem que este artigo 240 também ele tem um resquício bem forte do machismo. Por que que a mulher receberia o sobrenome do marido? E por que não o inverso? No fundo, será que não teria uma noção de propriedade a respeito disso? Deixo essa reflexão com vocês, que está presente em algumas obras de direito de família,
como a que eu citei da professora Maria Brilice Dias, que é uma das grandes líderes do direito de família no Brasil. Artigo 242. A mulher não pode, sem autorização do marido, praticar os atos que este não poderia sem consentimento da mulher. Eu digo que esse primeiro inciso, na minha visão, até seria constitucional. O marido não pode fazer algo sem consentimento da esposa, a esposa também não pode fazer sem consentimento do marido. Até aí tudo bem. Mas vamos lá. Alienar ou gravar de ônus real os imóveis de seu domínio particular, qualquer que seja o regime de bens. Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem. Aceitar ou repudiar herança ou legado. Então, ela, por exemplo, não se dá com o pai, não se dá com a mãe, o pai ou a mãe faleceu, ela não quer receber a herança. Desde que o marido tivesse de acordo, ela repudiaria a herança. Aceitar tutela, curatela ou outro munus público. Eu vou estabelecer, por exemplo, se eu faltar, minha esposa faltar, gostaria que minha irmã fosse tutora dos meus filhos. No Código 16. Essa disposição apenas teria valor se minha irmã aceitasse ser a tutora dos meus filhos, caso eu e minha esposa viéssemos a morrer, se o marido de minha esposa, logo meu cunhado, tivesse de acordo. Litigar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos 248, que é, por exemplo, ação de desquite. Exercer profissão, contrair obrigações que possam importar em alienação de bens do casal. O que estaria por trás? Por que a mulher não poderia contrair obrigações que pudessem importar em risco do patrimônio do casal? Segundo os autores, está por trás a ideia de que a mulher não teria tantas condições, tanto talento para gerir o patrimônio. Isso seria uma tarefa masculina no Código Civil de 1916. Outro artigo extremamente preconceituoso do Código de 16 era aquele que regulava o chamado erro essencial. Não havia divórcio no Código Civil 16. Não havia divórcio. O divórcio foi introduzido no Brasil em 1977. O que existia era a possibilidade de se anular o casamento. Quando um desses incisos que vocês estão lendo no quadro estivessem presentes. Me casei com a Joana. E depois eu descobri, inciso primeiro, que a Joana ela era traficante de drogas no estado do Paraná. Descobri que a Joana, depois do casamento, ela já tinha 6 filhos em Pernambuco e ela abandonou esses filhos à própria sorte. Descobri que a Joana, estou falando de inciso terceiro, ela tem um problema de saúde que pode colocar a minha saúde em risco ou de nossos filhos. E o inciso quarto, descobri que descobri que a Joana não era virgem ao casar. Ela já havia sido expressão da lei, Código Civil 16, ela já havia sido deflorada. Pessoal, normalmente esses incisos eram invocados por homens em processos judiciais. Reflexão que faço junto com vocês e sempre digo, vocês não são obrigados a concordar com nada que eu falo, quero que vocês reflitam, concordem com uma parte, discordem de outra. Mas era, na minha visão, muito mais fácil para o homem contratar advogado, porque ele tinha acesso ao patrimônio do casal. Imagine um advogado na década de 50, por exemplo, década de 60, receber no seu escritório uma mulher. A mulher, muitas vezes, tinha dificuldade de acessar o seu dinheiro para pagar aquele advogado. Contas bancárias eram titularizadas por homens naquela época. Já o homem, tendo o dinheiro da família, que não é apenas seu, mas da família no banco, ele usava o dinheiro sem, muitas vezes, o próprio conhecimento da esposa. Então, o autor desse tipo de ação que vocês estão vendo no quadro, em geral, era a mulher. E aí, naquelas cidades mais conservadoras, era muito ruim para a mulher ter o seu casamento anulado com base num desses incisos. Ela ficava marcada e era alvo de muito preconceito nas comunidades e nas cidades grandes também. Não era fácil. Já o homem, segundo os livros, segundo a literatura da época, ele não tinha tanto preconceito em conseguir uma nova união afetiva. Ele anulava o casamento e ele
meses, anos depois, já tinha uma nova união afetiva sem sofrer tanto preconceito por parte da sociedade. Avanço. Como mencionei há pouco, o casamento, ele apenas terminaria pela morte, pela sua nulidade ou anulação, matéria que nós vamos estudar no curso semestre, para usar um livro clássico do direito e de outras ciências, como a psicologia, Édipo Rei. Édipo descobriu que, sem querer, casou com sua mãe, Jocasta. Esse é um casamento nulo no Brasil. Filhos não podem casar com pais. E o casamento, como se coloca no parágrafo único, então, é pela morte, ou quando ele é declarado nulo. O desquite não terminava com o casamento. O desquite terminava com alguns dos deveres do casamento. Por isso se utilizava a expressão. Tem a sociedade conjugal, eu estou com a minha esposa na mesma casa, eu levo os filhos no colégio, ela busca, a gente almoça, janta juntos, vai no cinema. Isso é a sociedade conjugal, matéria de fato. Mas o casamento, como ato jurídico, só seria dissolvido pela morte de um dos cônjuges. Bueno, então o desquite mantinha as pessoas casadas, porém desquitadas. Aí elas não deviam mais fidelidade e não deveriam ter a coabitação, morar na mesma casa. Vocês já ouviram falar dessa expressão, né? Estou, minha avó, meu avô está desquitado. Eles não conseguiam, na época, casar de novo. Eles, estando desquitados, não tinham mais os deveres de coabitação e fidelidade em relação ao seu consorte. 317. A ação de desquite só se pode fundar em alguns seguintes motivos: adultério, tentativa de morte, sevícia é agressão, injúria grave, abandono voluntário do lar, ou mútuo consentimento. 318. Aí as pessoas conseguiam, pelo menos, se desquitar. Trago uma posição de Rui Barbosa. Não coloquei no slide o autor, estou vendo agora. Rui Barbosa tem um livro publicado que é O Divórcio, com artigos que ele publicou em jornais. Um desses artigos, que foi publicado, eu botei, desculpe, 1900, deixa eu botar aqui, 1900, onde é que eu estou aqui? 1990, não, 1890. 1890, tem que corrigir depois do slide. Esse artigo mostra a sua posição. Ele não era nada favorável ao divórcio. Ele entendia, na visão dele, naquela época, que as pessoas divorciadas abandonariam os filhos. Isso enfraqueceria a família e desprotegeria os filhos. E eu explico assim que não havia divórcio no Código Civil de 1916. Com a palavra de Rui Barbosa, que era um dos maiores civilistas e juristas, várias áreas do direito, constitucionalistas e internacionalistas do Brasil, da época. Os processos, então, eram muito litigiosos. Uma das questões que mais chegava no foro era o adultério. E o adultério gerava uma dificuldade probatória. Não é tão fácil comprovar adultério. Se comprovava na época com testemunhas. Não tinha celular e outras tecnologias. Mas observem o parágrafo único 319. Presume-se perdoado o adultério, quando o cônjuge inocente, conhecendo coabitar com o culpado. Cônjuge inocente, cônjuge culpado, dá uma ideia de litígio. Eu sou o bom, você é o mal. Eu estava vindo para cá hoje, estudando rádio, na Bandeirantes, e a colega da Bandeirantes estava falando da dificuldade que muitas mulheres têm de sair de casa porque elas não conseguem acessar o próprio patrimônio, que é administrado pelo marido. Eu escutei hoje na rádio esse discurso, que eu concordo em muitas famílias, que não é tão simples assim sair de casa. E o Código Civil 16 falava: se houver coabitação, presume-se que foi perdoado o adultério. Logo, diz a doutrina, vigorava o princípio da culpa. O juiz catalogava: você é o inocente, você é o culpado. A mulher inocente poderia postular a pensão alimentícia. A mulher culpada, a contrário censo 320, em tese, não. Quando a gente fala em afirmar que um tem culpa e o outro é inocente, a gente precisa de provas. A gente gera, muitas vezes,
mais conflito, porque eu tenho que chamar o meu sobrinho, o meu primo, o meu tio, o meu sogro, a minha sogra, os meus pais, os filhos para testemunhar em juízo. O processo fica muito pesado. E o conflito, ao invés de ser minimizado, suavizado, ele é expandido. Hoje, a gente, em 2023, tenta trabalhar outro princípio, que seria o princípio da ruptura, para tratar de questões relativas a essas separações. E observe o 326. Sendo desquite judicial, ficarão os filhos menores com o cônjuge inocente. A mulher condenada na ação de desquite perde o direito a usar o nome do marido. E se ela tivesse feito milagrosamente uma carreira profissional com o nome Bárbara Costa, grande, estou inventando um nome, grande autora de livros, agora ela perderia o direito de usar o nome, que era do marido, não era dela, segundo o 324. Hoje é o contrário, a gente entende que o nome é de cada pessoa. Se eu, ao casar, virei Daniel Costa, e se eu tiver sucesso numa carreira artística como Daniel Costa, ao ocorrer o divórcio, eu não sou obrigado a mudar o meu nome, eu posso permanecer Daniel Costa. Já na filiação, colegas, os filhos legítimos são aqueles concebidos na constância do casamento. Se eu tiver filho com a minha namorada e se eu casar depois com a minha namorada, 352, esse filho que eu tive junto com ela será legitimado. Mas os filhos incestuosos, adulterinos, artigo 358, não podem ser reconhecidos. Não podem ser reconhecidos. Isso gera perplexidade hoje em dia, porque o direito prejudicava, o direito jogava as consequências negativas nas costas dos filhos, que perdiam os seus direitos, pelo fato de que seus pais, segundo o Código, adotaram um comportamento errado, como adultério. E só os maiores de 50, sem prole legítima ou legitimada, poderiam adotar. Isso dá a ideia de que, primeiro, você tenta o filho biológico. Se não der certo, você vai para o segundo lugar, para o filho adotivo. Isso dava uma ideia de hierarquização. E o filho adotivo, como vocês estão vendo no 368, ele era privado de, por exemplo, ter contato e ser criado por pais mais jovens, menores de 50 anos. Então, é uma norma bastante discriminatória também do Código de 1916. Peguei o segundo caso do Supremo, estou com o acórdão inteiro teor na minha mão aqui, para entender essa emenda. Disse o Supremo nesse acórdão de 51, sem quebra de todo o sistema que preside a instituição da família no Brasil, não há admitir que o decreto tal permita atribuir prole legítima à mulher casada na constância matrimonial sem prévia impugnação do filho pelo marido. Peguei o acórdão inteiro teor. O que aconteceu aqui? O marido, ele tinha uma doença muito, muito grave, década de 30, e ele foi recolhido, segundo o acórdão, estou lendo aqui, num leprosário. E ele parou de conviver com a mulher desde 1937. A mulher teve uma nova relação afetiva, aquilo que nós chamaríamos hoje de comunhão estável. E em 47, 10 anos depois, não, 42, 5 anos depois, ela teve um filho. E ela queria registrar a filha com o nome do seu companheiro. E o direito da época dizia: o pai é o marido, se ela está casada no papel, porque não havia divórcio, ele tem que ser registrado no nome do marido. E o Supremo Tribunal Federal, de novo, afirma: sim, está certo o Código Civil. Nós temos que fortalecer a família. Não podemos quebrar o sistema que regula a família. O pai é o marido. Pateris est. Logo, na constância matrimonial, o pai é o marido, salvo se ele, pai, impugnar a paternidade. Isso estava previsto no Código 16. Mas, no caso, o pai estava recolhido no hospital, num leprosário, isso não havia feito.
Diz o relator aqui no voto, diz o seguinte, ó, que essa decisão dele estaria certa para evitar a cupidez das riquezas materiais, para evitar que a cupidez das riquezas materiais façam filhos inescrupulosos, arrastar ao desprezo público lares honestos e a dignidade dos pais. Ué, depois vocês leem o acordo inteiro-teor no site do Supremo, está disponível, eu estou com ele aqui na minha mão. Então, a proteção dos filhos era bem distinta. Se o filho nascesse dentro do casamento, era mais forte. Se o filho nascesse fora do casamento, era muito fraca. Se nascesse de uma relação proibida, como adultério, era praticamente zero. O direito queria evitar esse tipo de relação, e a forma que o direito encontrava era retirar ao máximo os direitos da criança e do adolescente, como se ele fosse o responsável pelo comportamento que o direito da época considerava errado dos pais. Encontrei uma última ementa do Supremo de 1962, eu gosto muito de pesquisar história, ler acórdãos, adoro jurisprudência. E nesse acórdão, olha que interessante, a lei de locações, direito contratual, prevê até hoje no Brasil o seguinte: se eu venho a falecer e era o locador de um imóvel, os meus filhos podem permanecer nesse imóvel, claro que pagando o valor do aluguel. É um benefício que todo filho de locatário tem. Mas aqui o locador não aceitava, porque o locador dizia: esse filho era adulterino, embora ele tenha sido reconhecido, mas ele é adulterino. Logo, ele não era herdeiro para fim de herança. E, portanto, ele não deveria ficar no meu imóvel. Eu sou o locador. Eu não aceito que o filho adulterino invoque um direito que seria apenas do filho dentro do casamento. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal protegeu o filho e disse que a expressão herdeiros necessários contida na lei da locação da época, ela deve abranger descendentes e ascendentes, incluindo o filho adulterino. Já estamos em 1962, quando o preconceito já era bem menor do que 1916. Então, aos poucos, a gente vai superando o preconceito. Para encerrar, trago um caso de 2022, para vocês pensarem. Essa matéria vai seguir ao longo de outros vídeos durante o semestre. Nesse caso julgado em 2022 pelo STJ, o cidadão lá do Rio de Janeiro, ele tinha uma família com base no casamento, e tinha filhos com essa família, e tinha outra união estável, uma união de anos. Alguns autores chamam de estável, outros não aceitam união estável à margem, ao lado de um casamento. Mas o fato é que ele tinha filhos com duas mulheres e vivia 20, 30 anos com elas, ao mesmo tempo, em simultâneo. E ele, supostamente para protegê-las, celebrou um seguro de vida. E disse assim: quando eu morrer, 75% desse valor vai para essa mulher, 25% do valor do seguro de vida vai para outra mulher, porque eu quero proteger economicamente ambas diante da minha morte. E segundo os autos, eu li o acordo inteiro-teor, ele comparecia em velórios com uma mulher, com a outra também, ia no restaurante com a esposa, outra vez com a companheira, tinha filhos com ambas, os filhos estudavam em escolas semelhantes. Ele tinha uma relação que toda a sociedade conhecia, e as mulheres também. O que disse o STJ? Ele disse assim, como vocês observam: não pode prevalecer a indicação da primeira beneficiária, porque o Brasil estipula, segundo o Supremo Tribunal Federal, o princípio da monogamia, de sorte que, enquanto uma pessoa estiver casada, ela não pode constituir outra união. Então, esta cláusula contratual no contrato de seguro, ela é inválida, porque o ordenamento constitucional tutelaria o princípio da monogamia. Esse foi um acordo, no item 1 da ementa do Supremo, proferido por 6 votos a 5. 6 votos a 5, que divide a doutrina. Metade da doutrina, digamos assim, concorda com esse raciocínio, e outra metade sugere: está errado. Por exemplo, se ambas as famílias eram conhecidas naquela sociedade, naquela cidade tal, se há relações estáveis, seja de casamento, seja de união estável, elas mereceriam alguma proteção. Nós não poderíamos jogar toda a proteção
para a família do casamento e nenhuma proteção para a família fora do casamento. Essa é uma matéria super polêmica que a gente vai voltar a estudar em outros momentos. Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito pesado e a gente volta para debates. Stop recording. Muito obrigado pela atenção por enquanto. Espero que tenham sido úteis essas ponderações.